Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje com o nosso especialista em renda variável, nosso João Arthur, para comentar com vocês mais um resultado do quarto trimestre de 2019, de todo 2019, de um dos mais importantes bancos brasileiros, o Itaú Unibanco. Mas antes de começar o nosso comentário, lembro a todos vocês que estamos comemorando aqui o aniversário da Suno. E aqui no link, aqui embaixo na descrição, você vai achar ofertas imperdíveis de nossas assinaturas. Bom, João, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar então do resultado do Itaú que acabou de sair, quarto trimestre 19 e do inteiro ano de 2019. 2019 que registrou um lucro líquido de 28,4 bilhões de reais, um aumento de 10,2% em relação a 2018. O que a gente pode comentar sobre esse resultado, João? Certo, na minha visão foi um resultado, em sua maioria, bastante positivo, um crescimento de 10,2%. Para um banco do tamanho do Itaú é muito relevante, né? Uma coisa é uma startup que lucra 10 milhões, crescer 10%. Outra coisa é o Itaú, que já lucra quase 30 bi, crescer 10%. Então, assim, é um crescimento bom sobre uma base de comparação muito grande. Teve aumento na carteira de crédito em basicamente todos os segmentos que o banco atua. A carteira de crédito é os empréstimos que o banco faz, então teve aumento para pessoa física, pequenas e médias empresas, grandes empresas. Teve o aumento da despesa do banco, que não depende de juros, ficou abaixo da inflação, o que significa que o banco está sendo eficiente. Ele teve um forte número de redução de agências, também teve uma redução do número de colaboradores, que é uma das críticas que se faz ao Banco Itaú, é que ele tem uma estrutura muito inchada. Qual seria a vantagem dos pequenos bancos, das fintechs, em relação ao Itaú? Bem, Banco Inter, Nubank não tem agência, né? Tem uma estrutura muito mais enxuta. O Itaú está se esforçando para ficar mais enxuto para conseguir competir com esses bancos. Então, teve um resultado, para mim, muito positivo. Um ponto negativo foi que teve um aumento na chamada provisão para pagadores duvidosos em relação à carteira do banco na América Latina. Teve situações pontuais de inadimplência lá, que fez aumentar o custo de crédito do banco. Foi o principal ponto negativo. E, como eu estava lhe falando, eu participei da teleconferência de resultados hoje mais cedo. A gente pode perceber na fala dos executivos também que eles já trabalham que, com o aumento da concorrência, né, o ambiente competitivo, que foi muito brando no Brasil nos últimos 10 anos, tende a se acirrar. Eles já falam que a tendência realmente é uma redução do spread, que o que é o spread? É a diferença entre o banco capta e o que o banco empresta. Quanto maior esse spread, melhor para o banco. Eles já falam em redução um pouco desse spread e, em consequente, na queda do ROI do banco. Mas a gente estava falando aqui isso antes, o ROI do banco ainda é muito elevado, né? O ROI, para ficar claro, é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. É quanto o banco consegue de lucro líquido sobre o seu patrimônio. O do Itaú foi 23,7%. nesse ano de 2019. Isso é muito alto. Para se ter uma comparação, o JP Morgan, que é um banco americano, um dos mais bem tocados do mundo, tem ali em torno de 14%, o Wells Fargo, que é outro banco americano, 10%. O Itaú é maior que seus concorrentes Bradesco e Santander, que também são muito bons no ROI, mas o Itaú supera inclusive eles, então é uma medida muito grande. O Itaú tem aí uma gordura para queimar. Você acha que essa questão das provisões para empréstimos com retorno duvidoso, né, que vão ser reembolsados, que poderia não ser reembolsados, é ligado também ao fato que o Itaú se prepara a um aumento nos próximos anos, assim como já foi indicado pela diretoria do Itaú, um aumento da carteira de empréstimos, e isso vai levar naturalmente ao aumento da inadimplência, né, tentando controlar, evidentemente, e também por uma questão, como você falou, na América, isso no Brasil, quero dizer, sim, e na América Latina, a questão também da Argentina, por exemplo, onde o Itaú também tem uma presença, e a Argentina, com o novo governo, poderia eventualmente aumentar o número de empréstimos não reembolsados? Os executivos do banco não entraram em detalhes exatamente hoje, até levantaram a questão se foi em relação ao Chile, também pontuaram. Segundo os executivos, foram questões específicas de inadimplência dos segmentos de empresas. Eles não deram crédito a isso a nenhuma situação específica, seja da Argentina, seja no Chile. Eles falaram situações de inadimplência e estão fazendo a provisão para isso. Em relação ao Brasil, de fato, eles inclusive falaram que devem aumentar o PPD, não só pelo aumento no volume de crédito, mas pela mudança no mix. Eles estão querendo crescer, por exemplo, segmento de pequenas e médias empresas e segmento de pessoa física. Como a gente até falou isso no vídeo do Banco ABC, esse segmento tem um retorno maior para o banco, mas também tem maior risco de inadimplência, então o banco está fazendo um aumento do PPD. Legal, legal, João. E a questão da receita? Vamos falar um pouco assim das receitas de serviços
que segundo alguns seria afetada pelo aumento da concorrência, especialmente com as fintechs, né, com os bancos digitais que estão muito agressivos aqui no Brasil. Como é que foi a receita de serviços no Itaú? A receita de serviços cresceu bem, cresceu 6,4%. Então, assim, a gente ainda não viu essa redução que foi muito falada, né, muito antecipada, mas é importante a gente quebrar o que é essa receita de serviço, porque tem uma série de serviços que o banco oferece. Em relação a cartão de crédito, por exemplo, a receita já caiu. Tanto cartão de crédito quanto a adquirência, que a Itaú é dona da Rede, que é uma empresa que concorre com a Cielo, empresa de maquininha. A concorrência está muito alta nesse setor, a receita caiu. Mas o banco conseguiu compensar isso, principalmente na receita de administração de recursos. Que o que é isso? São fundos de investimento. Então, por exemplo, muita gente estava aplicada em fundos de renda fixa com a taxa de administração muito baixa. Com a queda da Selic, o investidor até se mexe para ir para fundo de ação, fundo multimercado, que tem uma taxa de administração em média ali de 2%, quando não mais. Tem uns fundos lá que tem a taxa de 3,5%, 4%, obviamente isso não é bom para o cliente, mas tem fundos ali que tem taxa de administração de 2%, isso aumentou a receita e cresceu muito, chegou a crescer a receita de administração de recursos, chegou a crescer quase 80%. Então isso compensou e fez com que tivesse um aumento geral na receita de serviços. A gente vai ter que observar, claro, nos próximos trimestres, porque, por exemplo, teve essa migração nesse trimestre, nesse ano 2019. Pode ser que essa migração não ocorra nos próximos anos, então a gente vai ter que estar acompanhando para ver como vai se dar a receita de serviços, que no Itaú é relevante, né? O Itaú ganha bastante dinheiro com serviço. Não só o Itaú, né? Todos os bancos no Brasil ganham muito mais do que lá fora, na média, em comparação com bancos de uma grande porte no Brasil, internacionais, ganham muito mais com receita de serviços do que lá fora. Sim, eles se acostumaram a levar essa fama, né? Que não ganha dinheiro com crédito e ganha dinheiro com serviço. Agora realmente vai ter que mudar isso, porque esse serviço está tendo gratuito em outros bancos. Isso é uma questão de dividendos que todo mundo gosta. Então, o CPT foi uma ação famosa por ser boa pagadora de dividendos, né? Uma ação vaca leiteira no jargão do mercado financeiro, uma ação para colocar numa carteira de viúva também, como se diz, né? Como é que foi a questão dos dividendos em 2019? Foi também, seguiu a sua fama, né? Pagou cerca de 18 bilhões anunciados aí de dividendos, o que vai dar um payout. Para quem não sabe, o payout é o percentual do lucro que é distribuído como dividendo. Então, a empresa lucra, uma parte ela retém, outra parte ela distribui. 66% do lucro de 2019 vai ser distribuído ao acionista. Isso vai gerar um dividend yield aí para o acionista em torno de 5,5%. Isso é, do valor da ação, 5,5% aí deve entrar na conta do investidor como dividendos. Então, o Itaú seguiu como bom pagador de dividendos no ano de 2019. Gente, por hoje é só, então. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao nosso João Arthur por estar conosco. Agradeço e até uma próxima. E a gente se vê para o próximo comentário dos resultados de 2019. Até mais!